noite a todos. Hoje a gente faz, então, a nossa terceira e última live de lançamento do livro A Diáspora Mina, Africanos entre o Golfo do Benin e o Brasil. Esse livro foi fruto de um seminário que organizamos em parceria, né, já no movimento coletivo desde o início, e que aconteceu na Fundação Casa de Rui Barbosa em junho de 2019. Esse seminário contou com o apoio do CNPq e de várias das instituições envolvidas, e foi o primeiro movimento, né, que tivemos para uma discussão coletiva, em rede, articulada, sobre esse tema muito fascinante, né, muito envolvente, da diáspora mina, do que nós chamamos de diáspora mina no Brasil, né? É uma expressão interessante, né? Porque, de certa forma, é uma expressão que revela muito do nosso lado aqui, né? Desse lado do Atlântico, de como foi vivida, foi vivenciada toda essa experiência, que tem um lado, né, muito duro e muito triste, né? Da escravização de homens e mulheres que saíram da então chamada Costa da Mina, e que foram transportados e escravizados no Brasil. Mas dessa história triste, não é, sem escondê-la de nenhuma forma, a gente procura também entender, né, todo o movimento de luta, de luta pela liberdade, de vida, e de reconstrução cultural, né, de resistência, que esses povos minas trouxeram também, né, marcaram, com os quais eles marcaram a nossa história. Então, esse seminário, ele inclusive está disponível no canal do YouTube da Casa Rui Barbosa, pode ser visto lá, foi um seminário muito rico, muito interessante, e foi daí que surgiu o livro, né? Eu lembro também que quem tiver interesse, quem não viu ainda as duas primeiras lives, né, pode procurar saber, porque foram debates muito bons também. E hoje a gente nós teremos a participação de 4, né, autores do livro, e já vou falar, né, fazer a apresentação deles, mas antes disso passo a palavra para minha colega Juliana Farias. Boa tarde, então, a todas e todos. Mais uma vez, assim, né, uma satisfação estar aqui na nossa terceira live, né, de lançamento do livro. E vou falar um pouquinho, então, né, de como que surge o livro. Na verdade, desde o início, né, do projeto, quando até a Ivana que começou mais a rascunhar, assim, o Adair, a nossa ideia era fazer um seminário com que resultasse num livro, né? Que nós três organizamos. Teve edição, né, da Danal Editora, que trabalhou, né, a Simone, né, trabalhou à frente com a gente, sempre muito cuidadosa em todo o trabalho. E o livro são as contribuições que cada um dos autores, né, que já participaram aqui das lives, com as suas apresentações e algumas mudanças, né, no meio do caminho, edições. A gente não pôde contar, infelizmente, com todos os autores, todas as pessoas que estavam presentes no seminário, mas que acabaram não entrando, mas, assim, acho que o livro tem discussões muito importantes dentro dessa temática dos Minas. Acho que aí também tem mais questões para a gente discutir, a gente pensa, né, numa continuidade, enfim. Então, eu convido vocês a lerem o livro e também assistirem os debates, como a Ivana falou, as lives passadas estão disponíveis para acompanhar as discussões. Obrigada também aos autores, né, que foram nossos, que participaram junto com a gente e que estão aqui hoje. É isso. Exato. Então, a gente hoje vai ouvir as apresentações do Aldair Rodrigues, que é também organizador desse livro, né, e fomentador aí dessa historiografia sobre os povos Mina no Brasil. Vamos ouvir também a Fernanda Domingos Pinheiro, que vai, enfim, trazer uma contribuição também muito sensível e importante para a gente sobre a questão, tanto o Aldair como a Fernanda, né, vão falar do espaço da área mineradora, né, no século XVIII. Em seguida teremos o Marcelo Mateus,
que vai trazer, não é, os povos Mina numa outra região, né, na região sul do Brasil, e depois seremos contemplados aqui, ou receberemos, né, a fala da professora Júnia Ferreira Furtado. E após essas 4 falas, então, a gente vai ter um debate, vai ter um tempo para debate, e a gente vai acompanhando, então, pelo chat, questões que o público busque trazer. É isso. Então, vou passar a palavra para o Aldair, mas primeiro vou apresentá-lo, né? Ele é professor do Departamento de História da Unicamp e diretor do Arquivo Edgar Leuenroth. Publicou Limpos de Sangue, pela Alameda, em 2011, e Igreja e Inquisição no Brasil, de 2015. Ele se dedica ao estudo da diáspora africana no Brasil no século XVIII. Então, é isso. Obrigado, Ivana. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, minhas amigas, colegas organizadoras do livro. O desafio que eu enfrento no meu capítulo tem muito a ver com a proposta do livro, né? Que é a gente entender as especificidades da categoria Mina em cada contexto histórico. Como a gente sabe, a categoria Mina, ela é um termo genérico ligado a uma classificação do tráfico, diz mais respeito a uma geopolítica do tráfico, a forma como agentes traficantes estão pensando esse Atlântico, organizando as redes comerciais e falando sobre regiões e origens dos africanos. Mas esse termo genérico, ele está ligado também à experiência concreta das pessoas. Então, ele tem a ver com essa percepção colonial, tem a ver com a forma como essas pessoas se organizam no cativeiro, né? E também a forma como a sociedade colonial lida com essa população, né? Percebendo suas origens. Então, quais são os marcadores dessas origens em diferentes regiões. E o que a gente percebe nesse esforço coletivo é que por trás da categoria Mina, na verdade, há uma diversidade de povos, né? E no meu capítulo eu queria entender qual era, então, essa diversidade na capitania de Minas Gerais, e para isso eu fui abordando a questão a partir de uma multiplicidade de arquivos, de diferentes tipologias, né? Eu acho que o esforço desse capítulo também vai no sentido de privilegiar principalmente a experiência concreta das pessoas, as suas relações sociais e as suas trajetórias, e ver dentro desse percurso quais são os sentidos da categoria Mina, né? O que está se chamando de Mina na capitania mineradora no século XVIII. Então, eu fui acompanhando a trajetória dessas pessoas em diferentes tipologias documentais, por exemplo, testamentos, inventários, documentação de cartório, né, de modo geral, mas também documentação da Inquisição, que eu tinha trabalhado bastante com essa documentação da Torre do Tombo no meu mestrado e doutorado, então eu volto a essa documentação com esse novo olhar, e também documentação fiscal. Então, basicamente, o que a gente gostaria de ver nesse processo, né, de perguntar o que está por trás da categoria Mina, era entender, então, essa polissemia do termo. E eu considerei também a documentação que foi produzida na costa da Mina, nos portos onde essa população está sendo embarcada e deportada para as Américas, e aqui eu estou considerando as conexões entre Minas Gerais e a costa da Mina. O que a gente nota, do ponto de vista da administração colonial, é que os governadores, eles operam com um contraste muito genérico entre a população da África Ocidental, englobando não só a costa da Mina, mas também a Senegâmbia e a Baía de Biafra, e, por outro lado, a população centro-ocidental, da África centro-ocidental, principalmente Congo e Angola. Como é que eles elaboram esse contraste em termos de descritores de origem, né? Para a administração portuguesa, em vários contextos em que eles falam genericamente da população africana, da lógica do tráfico, eles vão se referir aos afro-ocidentais como Mina e aos centro-ocidentais
aos centro-africanos como Angolas, né? E isso se reflete também nos cartórios de Minas Gerais. Quando as propriedades são grandes, por exemplo, com mais de 30 escravizados, o tabelião diz simplesmente, portanto, 35 escravizados, por exemplo, todos Angolas, Minas e crioulos, ou seja, ele também está operando com esse contraste muito genérico, né? Mas quando a gente começa a trabalhar com a documentação mais permeável ao cotidiano da escravidão, ao cotidiano da vida urbana de Minas Gerais, né, documentação, portanto, onde a gente percebe as vozes dos africanos, mas também da população que convivia com eles, a gente começa a ver, na verdade, uma especificidade muito grande, né, e uma variedade enorme de descritores de origens se relacionando com esse termo mina. Isso aparece de várias formas. Por exemplo, Mina Nagô, Mina Savalu, Mina Fon, Mina Ladano, né? Então, uma multiplicidade de formas de compor essa origem mina, né? Junto com o termo mina, a gente tem esses termos muito específicos. Mas, por outro lado, esses grupos que estão entrando como um subgrupo dos mina, na verdade, eles também podem adquirir uma certa autonomia enquanto descritor de origem, simplesmente aparecer na documentação como nação Savalu. Então, uma mesma pessoa pode aparecer como mina, né, num documento, e em outro documento, normalmente, quanto mais tempo eles ficam aqui no Brasil, mais a população conhece a especificidade, né, desse descritor que se refere à origem dessas pessoas. Então, em outro documento, por exemplo, a pessoa que era mina, ela pode aparecer simplesmente como Savalu, né? E colocando isso numa base de dados, a gente começa a verificar uma densidade, apesar dessa multiplicidade de origens, a gente começa a ver uma densidade muito grande que diz respeito à concentração de povos guibé em Minas Gerais, né? Portanto, há uma tendência, né, a que o termo mina, na verdade, esteja se referindo a povos falantes de línguas guibé, da Baía do Benim, principalmente da região, não é, que foi profundamente afetada pela expansão do reino do Daomé, que vai de Abomey em direção aos reinos litorâneos, principalmente o Idá, e o Porto de Ajudá vai ser o principal local de deportação dessa população para Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. Na documentação do Arquivo Ultramarino, a gente começa a ver também a especificação dessas origens, né, desses povos que estão sendo trazidos para o Brasil nessa época. E ali também fica muito confirmada, né, essa tendência a que os povos que, na verdade, estão sendo chamados de Minas no Brasil, eles são povos falantes de guibé, que cultuam os voduns na região de origem, e possivelmente, né, na verdade, isso pode ser comprovado na documentação da Inquisição, eles estão cultuando voduns na região de Minas Gerais. E tem um marcador muito importante sobre esta origem, que é a questão linguística, que já foi abordada na segunda live, porque os portugueses percebem logo que esses povos falam línguas que são intercompreensíveis, né? Pelo menos a graus elevados de intercompreensão, e eles vão chamar esse processo de comunicação de língua geral da mina, porque eles percebem que uma pessoa que é de nação Ladá, ela consegue entender uma pessoa de nação Savalu, que entende uma pessoa de nação Fon, que entende uma pessoa de nação Courana, né? E a gente percebe isso quando os proprietários precisam de intérpretes, né, no cotidiano escravista, e também na Inquisição, quando é preciso interrogar essas pessoas que estão sendo acusadas de culto ao demônio, né? Na verdade, quando você vai ver à luz da historiografia africanista, se trata de culto aos voduns, mas na lógica da Inquisição, né, que está inferiorizando esses povos, associando as suas religiões aos voduns, ao demônio, perseguindo essa população. Há um processo, portanto, aqui de violência religiosa muito grande. Eles são reduzidos, portanto, a cultos ao demônio, a feitiçarias, etc.
Acho que outra coisa muito interessante de apontar aqui diz respeito a um debate, né, que existe há bastante tempo na historiografia sobre a colonização de Minas Gerais, que foi bastante difundido nos trabalhos do Charles Boxer e do Russell Wood, de que essa preferência que havia em Minas Gerais pela origem mina, na primeira metade do século XVIII, e também, talvez ali até a década de 60, ela teria a ver com o fato, segundo Russell Wood, deles estarem vindo da região Akan, onde é hoje Gana, e que, portanto, esses povos já conheciam a mineração, né, já conheciam técnicas de exploração aurífera, e que isso justificava essa grande concentração de povos da Costa da Mina em Minas Gerais, né. Eu acho que hoje em dia, com base nos dados sobre o tráfico de escravos, os slave voyages, e com base na documentação dos cartórios de Minas Gerais, essa tese não se sustenta, porque, na verdade, a população que se chama de em Minas Gerais é chamada de Mina, na verdade, eles estão vindo da área dos Guibé falantes, né? Portanto, eles estão vindo da Costa dos Escravos, na Baía do Benim, e não da Costa do Ouro, onde hoje é Gana, onde estavam os estados Acãs, que eram muito conhecidos no Atlântico pela familiaridade com o ouro, né? Isso não significa que ali não havia técnica de transformação da natureza, do ponto de vista da metalurgia. Isso certamente era trazido para a diáspora, mas é importante lembrar que essa população também pode aprender técnicas novas aqui no Brasil, né? Portanto, eu acho que seria uma tese muito simplificadora, que tem pouca fundamentação, com base em evidências empíricas, né, que são bastante disponíveis hoje em dia, com os avanços que a gente teve na história demográfica da escravidão, e principalmente a partir do momento em que a historiografia passa a olhar a escravidão no Brasil, a demografia do tráfico, a partir da historiografia sobre a África. Quando se cruza, então, história da escravidão e história da África, a gente consegue avançar bastante, né, nessa questão, e eu acho que hoje em dia faz pouco sentido a gente assumir que há uma linearidade, né, conectando, então, a Costa do Ouro a Minas Gerais, e haveria um processo linear de transmissão de técnicas ligadas ao manejo do ouro. Eu acho que há possibilidade de que estivesse vindo um grupo pequeno daquela região, mas quando se fala em mina, na região de Minas Gerais, a gente está falando basicamente de povos guibés, né, portanto, da Baía do Benim, que cultuavam os boduns e falavam que os mineiros chamavam de língua geral da mina, né. A Ivana conhece bastante esse fenômeno, um dos capítulos do livro trata disso, que é o capítulo da Ivana, e temos também o capítulo do Christian Runovi, que aborda essa questão numa perspectiva africana, olhando a questão a partir do Benin contemporâneo, claro, considerando a dimensão histórica desse fenômeno da língua mina. A documentação da Inquisição, ela traz bastante detalhes também sobre esses povos, do ponto de vista da cultura material, da arte sacra vodun, que está sendo produzida em Minas Gerais, a partir da transformação do ferro, da madeira e de outros elementos da natureza. Há também um trânsito de conchas, né, da Costa da Mina para Minas Gerais. Eles chamam de dinheiro da Costa da Mina, porque a gente sabe que essas conchas são usadas como moeda nessa região, né? E como é que esses povos estão chegando em Minas Gerais? Eles estão vindo por um circuito do tráfico que basicamente envolve o Porto de Ajudá, embora um grupo menor pudesse estar sendo embarcado também em Jacã, e depois em Porto Novo, mas talvez em Popó também, mas o volume maior dessa população está sendo embarcada no Porto de Ajudá. Depois eles vêm para o Rio de Janeiro em menor quantidade, mas, sobretudo, eles estão sendo desembarcados em Salvador. Portanto, são as redes do tráfico sediadas em Salvador que estão operando esse circuito. De Salvador, eles são levados para Cachoeira, e aí eles seguem as fotos de São Francisco até chegar na região central da mineração. Um grupo menor pode vir via Rio de Janeiro também, né?
mas eu acho que esse circuito que conecta Minas Gerais à costa da mina via Cachoeira e Salvador é muito mais denso. E essas pessoas estão sendo trocadas na costa da mina por tabaco produzido na região de Cachoeira e pelo ouro em pó que está sendo extraído de Minas Gerais, né? Então é isso que vai dar densidade para esse circuito. Mas basicamente, então, resumindo o meu capítulo, eu vou responder a uma pergunta que eu coloco logo no início do capítulo, que é: quem eram as negras minas e os negros minas da capitania de Minas Gerais? E a resposta, após esse percurso que eu descrevi aqui, é que, na verdade, esses povos são falantes de línguas quibé, cultuam os voduns e estão vindo, portanto, da Baía do Benim, e foram escravizados principalmente no processo violento de expansão do reino do Daomé, né, para o litoral da Baía do Benim, e nessa pressão, né, das redes atlânticas que estão incrustadas ali naquela região. Então, esse é um breve resumo do que eu proponho nesse capítulo. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Aldair, pela excelente síntese, né, sobre essa diáspora mina. Eu esqueci, inclusive, de mostrar para vocês o livro, como ele ficou bonito aqui, né? Aqui. Coloquei também no chat, para quem tiver interesse em comprar o livro, coloquei o link da Nau Editora, e esse livro existe tanto em versão impressa como o e-book. Desculpem. Então, eu vou passar agora para a nossa queridíssima colega, talentosa historiadora Fernanda Pinheiro. Ela é professora do Instituto de Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, né, a Unilab, nossa preciosíssima Unilab. Ela se dedica a investigar a escravidão africana e indígena na América Portuguesa, com ênfase na construção de redes de sociabilidades tecidas pelos escravizados e nas batalhas jurídicas travadas pelos sujeitos que viviam numa fronteira nuançada entre o cativeiro e a liberdade. Então, Fernanda, por favor. Obrigada, Ivana. Olá, boa noite a todos e todas. É uma satisfação enorme estar aqui hoje com os colegas, né, podendo apresentar essa obra que muito nos deixa feliz em participar. Eu, de início, gostaria de agradecer a Ivana, ao Aldair e a Juliana, que é minha colega de Unilab, pela possibilidade de ter participado do seminário em 2018, ter reencontrado colegas, amigos queridos, né, e fazer parte desse livro, e com isso tudo conseguir retomar uma pesquisa que eu fiz há algum tempo atrás e que me é muito cara, né. Eu gostaria de aproveitar também para saudar os colegas aqui de mesa, Aldair, né, que também é organizador, Júnia e Marcelo. Bom, eu vou falar um pouquinho do capítulo que eu escrevi neste livro, que é intitulado Corando os Confrades do Rosário, Identidades e Sociabilidade no Interior de uma Capela. Em Mariana, que era um importante núcleo de mineração da capitania das Minas Gerais, se reuniu dentro da capela, organizada em torno da devoção a Nossa Senhora do Rosário, um grupo grande de pretos minas, né? E entre estes minas, a gente tem aí um subgrupo, que o Aldair já mencionou, nessa organização dessas identidades, que são os couranos. E essa identificação dessa reunião, desse grupo, dentro desse espaço privilegiado, me interessou bastante, né? Entender as motivações que os levavam a se reunir dentro dessa irmandade, construir uma capela e ficarem ali organizados por cerca de um século, que é o período que eu abordo, né? Então, esses couranos, eles vão aparecer em outros capítulos do livro, como do Aldair e do Moacir, né? Mas este capítulo que eu escrevi,
eu busco entender a atuação desses sujeitos dentro desse espaço que é dessa capela, a Capela Nova do Rosário, que eu classifico como um território, mina, né, dentro da capitania das Minas Gerais, no interior da América Portuguesa, que permitiu com que esse grupo construísse uma verdadeira comunidade, né, um sentimento de pertença, mobilizando, então, elementos de um passado africano com elementos de um presente diaspórico, né? E, resumindo o texto, sem tentar dar muito spoiler, eu acredito que ele possa ser dividido em 3 partes, embora ele não tenha seções, mas a organização dele se faz dessa forma. Numa primeira parte, a inicial, eu tento acompanhar um processo de construção dessa capela nova, né, desse dito território mina, que é feito em meados do século XVIII, sobretudo a partir de 1752, quando é lançada a pedra fundamental da nova capela. Então, por alguns anos, e de uma forma muito rápida, ágil, esses irmãos saíram de uma capelinha velha, rústica, num espaço já bastante precarizado, né, de uma zona bastante abandonada já, da então elevada cidade de Mariana, sede do bispado, para um novo núcleo dessa cidade que começava a se organizar, né? Escolhem, portanto, um espaço bastante simbólico, que é o topo de uma das colinas que resguarda esse novo centro dessa cidade, e ali assentam, portanto, né, essa capela, que é grande e suntuosa, né? Então, eu fico nessa primeira parte observando, através de alguns documentos, como, por exemplo, contratos de serviço nos livros de nota, de cartório, processos judiciais e a documentação produzida internamente pela própria Irmandade, tentando entender esse processo de mudança, né, e essa obra imensa, gigantesca, que eles vão empreender, portanto, a partir de meados do século XVIII. Em poucos anos, a obra de pedra, né, de fato, a capela, a principal parte dessa obra, está pronta e já pode receber, portanto, o culto religioso. Então, em menos de uma década, eles fazem essa transição. E entendendo tudo que está em jogo para que isso pudesse acontecer, fica evidente que esses irmãos se empenharam muito para conseguir fazer esse feito, né, para conseguir, de fato, colocar de pé essa nova capela. E diante desse empenho, percebendo esse empenho, a gente fica pensando o que motivou, né, tamanho esforço desses irmãos para construir essa obra. E pensando em entender essa motivação, eu percebi a necessidade de conhecer melhor quem eram esses irmãos, né? Então, eu passo a investigar o perfil desses fiéis da Irmandade do Rosário. Para isso, eu lanço mão de uma documentação produzida internamente pela Irmandade. Na verdade, são 2 livros. Um livro de matrícula, né, em que os irmãos, portanto, são assentados como tais, e um livro de eleição da mesa diretora e da corte festiva, no qual também foram lançados termos das atas de reunião, né, dessa mesa diretora. Então, algumas das suas decisões, o que esses irmãos dirigentes decidiram em relação à manutenção dessa devoção, à manutenção da capela. E aí eu abro um parêntese para dizer que essa documentação, embora fosse extremamente frequente a sua produção pelas Irmandades, ela é rara de ser trabalhada pelos pesquisadores hoje, porque após o fim dessas Irmandades, houve muita dispersão documental, né? Então, eu preciso reconhecer o privilégio de ter tido acesso a essa documentação que me permite enxergar um pouco mais dentro desse espaço da capela, né? Quem eram essas pessoas que ali estavam reunidas. E aí, então, eu entro na segunda parte do texto, que é justamente sobre esse perfil dos confrades. E quanto ao perfil, eu vou me dedicar, nesse texto, a analisar a parte dos designativos de identidades que tratam da origem dessas pessoas. E aí, resumindo um pouco a discussão dessa segunda parte do texto, né, eu posso dizer que, dentro da Irmandade do Rosário de Mariana, a gente tem múltiplos grupos, né, de procedências e grupos mais específicos, grupos étnicos.
né? Então, a gente tem pessoas provenientes da África Ocidental, Centro-Ocidental e também crioulos, né? Então, essa é uma coisa interessante de se notar, né? Já que poderia haver, né, em outros estudos de outros pesquisadores em outras regiões, sobretudo em relação às Irmandades do Rosário, percebem que há uma autorização ou não para a entrada de determinados grupos de procedência, nações, enfim, de diferentes origens. Em Mariana, a gente tem uma congregação em torno da Irmandade do Rosário, né, que permitia, portanto, pessoas de diferentes origens estarem ali presentes. Mas, apesar disso, a gente tem, né, é facilmente perceptível que os grupos provenientes do Golfo, as pessoas provenientes do Golfo do Benin constituem a maioria dos fiéis, né, da Irmandade do Rosário. E é interessante perceber que entre esses Minas, a gente tem um subgrupo, que são os couranos, que vai ter também uma predominância numérica bastante relevante, né? E isso chama logo a atenção para esse grupo. Bom, sobre o predomínio dos Minas dentro da Irmandade do Rosário, né, há uma especificidade em relação aos rosários, por exemplo, do Rio de Janeiro, da Bahia, que são dominados por Angolas, né? Então, em Mariana, a gente tem essa singularidade. Eu gasto algumas linhas, algumas páginas para poder entender essa singularidade, se isso está atrelado à estrutura populacional, demográfica da população marianense. Em parte, sim, né? Ela representa, mas a partir do momento que há uma mudança do fluxo do comércio atlântico de escravos, esse perfil não muda. Então, associá-lo à estrutura populacional, demográfica, não é suficiente para explicar essa atratividade que esses irmãos, né, que essas pessoas tiveram em torno da devoção do Rosário em Mariana. Enfim, eu vou traçando algumas hipóteses, né? Mas, ao final, o que me chama muita atenção, e é o rastro que eu vou seguir, e inclusive aí eu chego à terceira parte do texto, é que dentro desse grupo, né, a gente tem tanto os Minas sendo predominantes quanto os couranos. Esses Minas e couranos, eles vão também dominar a mesa de direção e os cargos festivos da Irmandade, né? Então, se dentro da Irmandade há uma possível convivência entre diferentes grupos, dentro da mesa diretora e dentro da corte festiva, isso é um pouco mais restrito, né? Então, a gente vai ter uma frequência de participação muito maior dos grupos de origem do Golfo do Benin, né? E particularmente dos couranos. E é uma predominância não só em termos de numéricos, mas também de frequência, né? Então, o mesmo Mina, o mesmo courano, ele participa dessa mesa diretora por muitos anos seguintes, né? Então, eles vão, de fato, se constituir uma grande liderança dentro desse espaço devocional. Então, a gente tem alguns casos, por exemplo, Fabião Fernandes da Silva, que é um grande líder ali dentro dessa irmandade, respeitado, destacado, né, dentro desse papel de liderança, que participa da Irmandade, da mesa diretora e da corte festiva por 21 vezes, né, assumindo cargos de grande relevância, por exemplo, como de procurador da Irmandade, cargo que antes dele apenas oficiais brancos tinham assumido. E Fabião tem aí uma característica que o coloca mesmo numa posição de destaque, que é o fato de ser alfabetizado, né? Então, ele poderia, de fato, assumir as atribuições do procurador da Irmandade, porque ele era alguém alfabetizado, né? Ele lia e escrevia, ele participou de todos os contratos de prestação de serviço para a construção da obra, assinando o seu nome, enfim. Então, de fato, Fabião, né, um courano, ele tem esse papel destacado, e junto dele nós vamos ter mais algumas dezenas, né, de couranos. Então, percebendo esse destaque, né, dos couranos em relação aos demais devotos da Irmandade do Rosário, eu me aproximo desse grupo, que é constituído inicialmente por 75 pessoas, depois viram 84, eu vou explicar por quê, para poder entender um pouco a trajetória de vida desses homens e dessas mulheres nas Minas Gerais, em especial na cidade de Mariana. Inicialmente 75 couranos, porque são assim identificados no livro de matrícula. Então, no meu primeiro contato com esse grupo,
a partir do livro de matrícula, eu tenho 75 homens e mulheres couranos e couranas. Depois, quando eu passo a investigar esse grupo especificamente, né, eu começo a identificar que outros irmãos na matrícula classificados, identificados como minas, em outros documentos, como alforria, processo judicial, são identificados como couranos. Né? Então, aquilo que o Aldair falou, mencionou anteriormente, essa possibilidade de trânsito entre essas diferentes identidades, uma mais abrangente, outra mais específica. Então, ao todo, né, eu fecho um grupo de 84 pessoas. E aí eu passo a me interessar, a entender como essas pessoas se organizam dentro e fora da Irmandade. Né? Então, para isso, eu vou utilizar documentos diversos, tanto cartoriais quanto eclesiásticos. Né? Então, para dar alguns exemplos, cartas de alforria, procurações, processos matrimoniais, processos judiciais, testamentos, inventários. Né? Então, é uma verdadeira corrida, né, para poder conseguir localizar essas pessoas, que a maioria tem nome e sobrenome, né? Então esse é um detalhe importante de ser dito, porque de fato determina, né, essa possibilidade de conseguir encontrá-los em outros documentos, documentos que não são produzidos pela Irmandade, né? Estão em outras esferas, em outras instâncias de poder. Então, o fato de eu conhecer o nome e o sobrenome dessas pessoas, terem uma identidade, né, em que me permite diferenciar de outros escravizados e libertos, me permite, então, rastrear e localizar. Obviamente, eu não consigo fazer uma trajetória muito extensa dos 84 confrades couranos, mas eu consigo acompanhar bem a trajetória de algumas dezenas deles, e isso, para mim, já foi um grande achado, uma grande felicidade, né? Conseguir, de fato, aprofundar o olhar, reconhecer esses sujeitos, identificá-los, né? Identificar as suas expectativas e projetos de vida e conseguir, então, perceber como que eles se comunicam entre si, né? A partir da Irmandade ou fortalecendo essas relações dentro da Irmandade, dentro dessa capela nova do Rosário. Então, a terceira parte do meu texto eu dedico justamente a poder apresentar esses sujeitos, na verdade, alguns desses sujeitos, né, que eu consigo acompanhar mais de perto. Então, essas pessoas deixam de ser números, né, dentro de uma apreciação estatística, quantitativa, quantos são dentro da Irmandade, para assumir uma personalidade, de fato, né, para assumir suas escolhas, para assumir seus projetos de vida, de fato. E eu consigo, então, perceber que há diferentes relações entre eles, né? Então, relações de compadrio, relações de casamento, relações de consanguinidade. Então, a gente vai tecendo ali, vai puxando os fios, né, dessa rede de sociabilidade que faz com que, de fato, esses sujeitos, né, tenham uma experiência diaspórica que eles permitam, portanto, reconstituir uma identidade atlântica, né, que passa pelo designativo courano, mas que é fundamental para dar, né, amparo às suas existências, às suas experiências dentro do cativeiro e como também egressos do cativeiro. Então é isso, gente. Agradeço muito a atenção e fico por aqui. Desculpem, eu estava sem áudio. Muito obrigada, Fernanda. Que trabalho, né? Que trabalho incrível o seu. Que bom que a gente conseguiu trazer você também para o seminário e para o livro, né? Aliás, eu até queria fazer um rápido comentário, né? Como o seu trabalho, o trabalho do Aldair, o trabalho do Moacir Maia, né? Que apresentou na série, na live anterior. São trabalhos, dentre outros, óbvio, né? Mas são trabalhos que fazem um percurso de pesquisa, né? Muito difícil, né? E árduo, porque ele exige aí
aprimoramento técnico mesmo, né, para justamente tentar responder a esse desafio que os registros documentais colocam, né, que são registros exteriores, né, muitas vezes generalizantes, né, superar esse desafio na tentativa de entender, né, quem foram esses povos, como eles se organizaram, né, quais foram as suas experiências culturais. Então, ressaltar, né, como são trabalhos longos, né, trabalhos que exigem, né, um aprimoramento técnico e teórico da pesquisa, né, em história, né, supõe aí um acúmulo bem importante mesmo, né, e ao mesmo tempo a gente percebe como a gente tem avançado nesse desafio, né. Eu vou, então, parabéns desde já e vou eh, apresentar o próximo autor, que é o Marcelo Matheus, que vai trazer, né, digamos assim, exemplificar, né, o quanto essa diáspora mina está presente em distintas regiões, né? A gente está até recortando o Brasil, mas, né, eles estão presentes em várias outras partes das Américas, né? Então, enfim, a gente poderia ter um texto e uma fala sobre o Maranhão, por exemplo, né? Sobre a Bahia, que tivemos no seminário, mas através do professor Nicolau, parece que, infelizmente, não pôde contribuir para o livro. Enfim, em várias regiões. E então a gente vai ouvir agora, né, o professor Marcelo Santos Mateus, que é doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele pesquisa História do Brasil e Império, com ênfase nos temas escravidão, liberdade, hierarquia e desigualdade social. Ele é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e autor do livro Fronteiras da Liberdade, Escravidão, Hierarquia Social e Alforria no Extremo Sul do Império do Brasil. Então, Marcelo. Obrigado, Ivana. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer novamente o convite para escrever esse texto que compõe o livro, que, por sinal, ficou muito bonito, né? Uma bela edição. Parabéns a todos os envolvidos, a editora. E dizer que é uma satisfação estar ao lado de tantos nomes importantes da historiografia. Antes de partir propriamente para o conteúdo do texto, né, eu faço minhas as palavras do Jaime Rodrigues lá na primeira live, né, que as lembranças do simpósio são tão boas e se misturam com as lembranças de como a vida era antes dessa loucura toda da pandemia. Foram dias muito agradáveis, de ótimos debates, aqueles no simpósio no Rio de Janeiro, e pessoalmente a Ivana acabou de dizer que meu doutorado foi no Rio, né, um lugar de onde eu tenho saudade, um carinho todo especial, e a última vez que eu estive lá foi exatamente no simpósio. Já que é a última live, eu vou fazer algumas referências a falas dos colegas que me antecederam, né, como acabei de fazer do Jaime. O Aldair falou em outro momento, colocou que um dos objetivos da obra é tentar entender a categoria mina nas diferentes partes que receberam escravos e escravas assim denominados, né. O Carlos Silva, na sua fala, ele também pontuou que mina, além de um termo afroatlântico, é um termo polissêmico, né? Ser mina é diferente no tempo e no espaço. E o meu texto, como a Ivana acabou de observar, ele é um esforço nesse sentido. Embora ainda tenha que avançar mais, e é o que eu estou fazendo agora na continuidade da pesquisa, um dos meus objetivos no estudo que redundou no texto foi tentar entender o que significa esse termo em uma outra etapa da diáspora. Outra etapa porque poucos navios com africanos escravizados aportavam diretamente no Rio Grande do Sul. Geralmente eles desembarcavam em outros portos, principalmente Rio de Janeiro e Salvador, e depois eram reenviados para o Rio Grande do Sul, o que torna ainda mais trágico todo esse processo, né? Então, o estudo ele é uma tentativa de mapear os africanos e africanas designados como mina no Rio Grande do Sul. Então, sendo mais específico, a minha apresentação no simpósio, que se desdobrou nesse texto, ela foi um encontro de duas pesquisas. Pesquisas que, a princípio, elas não tinham os africanos mina o meu foco, mas cujos resultados das pesquisas me levaram até eles. A minha pesquisa de doutorado, que já havia se encerrado à época, e eu aproveito o espaço aqui para fazer uma rápida propaganda, eu acredito que agora, em virada de dezembro a janeiro, no máximo janeiro, está saindo a publicação dela. Então, a minha pesquisa de doutorado, que já havia se encerrado,
e outra sobre o tráfico de escravos para o Rio Grande do Sul. Essa é a segunda pesquisa que estava em andamento e ainda está, embora num estágio, claro, mais avançado que lá na época do simpósio. A primeira pesquisa de doutorado, ela teve como recorte espacial, teve um recorte espacial mais restrito, circunscrito a uma localidade só, onde, através de um trabalho do cruzamento de fontes, um cruzamento nominativo, eu me deparei com um grupo de africanas mina, das quais eu já vou falar. Já a segunda pesquisa, que tem o Rio Grande do Sul como recorte espacial e o tráfico de escravos para o Rio Grande do Sul como entre o final do século XVIII e 1850, tem isso, o tráfico para o Rio Grande do Sul, como tema central. Tá? Pois bem, eu vou começar falando um pouco desse segundo estudo, que, como eu disse, ele ainda está em andamento. Nessa pesquisa, que tem o tráfico para o Rio Grande do Sul como foco, eu propus, na falta de outras fontes seriais e mais detalhadas, a realizar uma experiência, utilizar os registros de batismo para analisar o tráfico de africanos para o Rio Grande do Sul entre 1780 e 1850. E para melhor organizar a pesquisa, eu separei as capelas da capitania e depois província em diferentes regiões, né? No simpósio, eu apresentei o resultado final do fichamento dos batismos para uma região Porto Charqueadora, que envolvia, dentre outros, os registros de batismo da localidade de Rio Grande, que era e ainda é o principal porto do Rio Grande do Sul, e os registros da localidade de Pelotas, que era o principal polo charqueador. Por que eu cito essas duas localidades? Porque ambas mantinham, no século XIX, uma relação intensa com o mundo atlântico. Relações que iam de Montevidéu, Buenos Aires, diferentes portos do continente africano, Europa, Cuba, Estados Unidos e diferentes portos do Brasil. E também porque Pelotas e Rio Grande eram, junto com Porto Alegre, as três maiores localidades com o maior número de escravos do Rio Grande do Sul. À época do simpósio, nós já havíamos, quando digo nós, é eu, as bolsistas e os bolsistas, né? Já havíamos fichado cerca de 10 mil registros, sendo 10 mil registros de batismo, sendo que 21% deles de africanos. Hoje nós já estamos em um pouco mais de 14 mil. Tá? Se, de um lado, o grupo de procedência que mais apareceu nos registros de batismo foi da África Central, Congos, Benguelas, Angolas, Cabindas e outros, individualmente a nação que mais vezes foi indicada nos batismos foi a Mina. E mais interessante, o número de Minas aumenta a partir de 1835. E aqui nós temos dois contextos. O boom da produção charqueadora em Pelotas, que o Jonas Vargas analisa na tese dele, se dá bem nesse momento, somente virado da década de 1830 para 1840. E a revolta dos malês em Salvador. Então, de um lado, a gente tem o complexo pecuário charqueada demandando mão de obra escravizada, e essa relação comercial com a Bahia, que vem desde o final do século XVIII, vai crescer muito nesse contexto aqui, que eu estou trabalhando. E de outro, a Bahia vendendo muitos escravos pós-revolta dos malês, né, em janeiro de 1835. Vendendo principalmente para o Rio de Janeiro e para o Rio Grande do Sul. Na verdade, quase que exclusivamente para essas duas regiões, como eu tenho percebido através do fichamento dos passaportes de escravos emitidos na Praça de Salvador. Isso é algo que não está no texto, pois é uma fase atual da pesquisa, mas só apenas para não deixar passar em branco. Nós já fichamos cerca de 3.500 passaportes de escravos da Praça de Salvador só para o Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1850, e cerca de metade deles é de africanos, e, como era se esperar, a absoluta maioria de africanos Mina ou Mina-Nagô. Tá? Ou então, voltando. E esse achado, esse resultado de que a nação que mais aparece nos batismos foram os Minas, corrobora o que outras pesquisas já vinham mostrando, que tinham como foco recortes espaciais, localidades ou regiões do Rio Grande do Sul. Por exemplo, os inventários de diferentes localidades mostram que nas décadas de 1840 e 1850 aumenta muito o número de africanos ocidentais arrolados nesses inventários. Em uma análise preliminar, eu estou percebendo que nos processos crimes também, nesse período, décadas de 1840, 50 e 1860, aumenta o número de africanos ocidentais que de uma forma ou de outra estão nesses processos crimes, como de escravos também nascidos na Bahia, descendentes desses africanos. Corrobora o que o Paulo Moreira encontrou para o final da década de 1830, ele encontrou uma escola corânica em Porto Alegre, onde ensinava-se o árabe, pois os textos religiosos encontrados numa batida policial estavam nessa língua, e os cultos realizados eram realizados em árabe também.
explica uma revolta que quase estourou em Pelotas, que o Mário Maessa estuda há mais de 30 anos, na década de 1840, que tinha os africanos Mina como protagonistas, organizadores dessa revolta. Ajuda a explicar o Giovanni Scherrer ter encontrado uma bem tramada e grande, muito grande comunidade de africanos Mina em Rio Grande. Uma publicação recente que saiu há poucos meses, está disponível na internet, num e-book, uma compilação que alguns historiadores fizeram, o Vinícius Oliveira, Giovanni Scherrer e Denis Gomes, compilaram fragmentos culturais africanos do Rio Grande do Sul, e dentre eles citam a existência de um clube Nagô, na cidade de Pelotas, que participava do carnaval em 1880. Também em 1880, e também que participava do carnaval, mas em Rio Grande, um clube Mina. Enfim, corrobora o que vários historiadores estão encontrando os africanos dessa procedência se destacando do ponto de vista social, econômico e cultural no Rio Grande do Sul. E essa expressiva entrada de africanos designados como Mina no Rio Grande do Sul, principalmente nas décadas de 1830 e 1840, explica também, e aqui eu me reporto a outra pesquisa que eu me referi, né, minha pesquisa de doutorado, ajuda a entender o porquê eu encontrei um muito bem organizado grupo de africanas minas na localidade de Bagé. Bagé fica no extremo sul da província, né, hoje do Rio Grande do Sul, na fronteira com o atual Uruguai, uma localidade que ainda hoje é longe de tudo. E foi lá, a partir de fragmentos da trajetória da africana mina Maria Francisca do Rosário, que eu me deparei com uma coletividade de africanas minas. Resumindo, né, algo que está no texto, a Maria Francisca ela teve uma intensa vida social e econômica em Bagé. Ela foi proprietária de uma olaria, proprietária de alguns escravos. A sua filha mais velha, que era casada com um português, era letrada e era essa filha que produzia os documentos e assinava para Maria Francisca. A Maria Francisca conquistou a liberdade de seus outros filhos. Ela se casou em Bagé com um liberto natural da Bahia. Ela foi proprietária de uma quantidade significativa de pequenas casas que ela alugava, muitas delas para libertos. E a Maria Francisca era a peça central de um grupo de africanas minas que viveu na localidade. Ela, além de quitandeira, era quem vendia fiado, como aparece nos documentos, açúcar, farinha e outros gêneros para as outras africanas minas fazerem as suas quitandas. E uma das questões mais interessantes é que elas tinham um vocabulário bastante peculiar, todo próprio. A Maria Francisca, que claramente tinha uma proeminência sobre as demais, era chamada de Chica Mina ou Tia Mina. E entre elas se chamavam de manas ou de patrícias, né? O que ilustra, de certa forma, uma reorganização social dessas africanas na diáspora. Algo que o Aldair acabou de observar, né? Era uma forma de se organizar também no cativeiro. Por fim, e não menos interessante, elas se emprestavam dinheiro umas às outras. Elas tinham uma espécie de poupança coletiva para conquistar a liberdade. Uma de cada vez, claro, dependendo da relação que cada uma tinha com seu senhor, com a sua senhora. Eu acredito que esse grupo de africanas minas, com destaque para Maria Francisca do Rosário, ilustra aquilo que a Juliana Barreto provocou na sua fala em outra live, acho que na segunda live, que elas representam uma trajetória coletiva, uma história coletiva, que cabe, né, a nós investigar quais características culturais explicam o porquê dessas mulheres, dessas pretas minas, se destacarem em diferentes regiões e diferentes lugares do Brasil, em diferentes momentos, né, no tempo e no espaço. E eu creio que, por exemplo, esse achado em Bagé potencializa essa questão, né? Porque Bagé é uma localidade quase caindo do mapa do Brasil, uma localidade rural, banal, escravista, como eu tentei demonstrar na tese, e por isso, exatamente por isso, muito representativa do Brasil do século XVIII. Tá? O interessante é que a partir do simpósio, a partir de um diálogo que se estabeleceu conforme uma pergunta que o Carlos Silva me fez, né, sobre as relações comerciais entre Bahia e Rio Grande do Sul, essa pesquisa, né, que está em andamento, que tem o tráfico de escravizados pelo Rio Grande do Sul, ela vem ganhando novos capítulos. Com a ajuda do João José Reis, eu localizei na internet onde estavam os passaportes de escravos emitidos na Praça de Salvador. Eu digo com a ajuda dele na internet porque durante a pandemia o Arquivo Público do Estado da Bahia estava fechado, né? E os resultados dessa pesquisa
como eu já mencionei, são bastante interessantes. Mas isso é conversa para outro momento, quem sabe um debate para um segundo simpósio sobre a diáspora dos africanos Minas. E, resumidamente, era isso que está lá no texto. Obrigado de novo pelo convite e pela atenção. Muito obrigada, Marcelo. Parabéns, tanto pelo texto como pela apresentação também, então, clara, não é? E também foi muito bacana você trazer e trazendo, né, essas questões que surgiram no seminário, né, e que têm surgido aqui nas lives também, né? Inclusive, fica atento porque a gente quer fazer mais coisas, né, em torno desses Mina aí, né? Então, muito obrigada. Eu vou agora passar a palavra para uma historiadora que é certamente admirada por muitos aqui, né, e muitos outros também, né, tem vários livros, né, na estante aqui da Júnia, enfim, uma grande escritora de história também, eu acho que a Júnia né? Júnia é professora titular de História Moderna da Universidade Federal de Minas Gerais, é professora visitante, quer dizer, professora visitante do PPG de História da Unifesp, especialista em História Moderna, com ênfase em História das Ciências, História da Cartografia e História da Diáspora Africana, com vários livros publicados, entre eles Chica da Silva e O Contratador dos Diamantes, O Outro Lado do Mito, que é um dos nossos clássicos, não é? Mas certamente não é o único, né? Enfim, Júnia, por favor. Bom, eu primeiro agradeço, Ivana, as palavras elogiosas e carinhosas, né? Agradeço os organizadores, né, que no caso temos dois aqui, que é a Ivana e o Aldair, pelo convite, né? Abraço os colegas, a todos que estão assistindo, e vou falar um pouquinho, então, do meu texto. Bom, o meu texto se diferencia um pouco dos outros na medida em que o meu olhar se volta mais para a África, Mina, né, a partir do Brasil. Então, eu exploro uma história, né, um acontecimento de dois padres nascidos no Brasil, um nascido em Salvador e outro nascido no Arraial do Tijuco, em Minas Gerais, que em 1796 são enviados pelo príncipe regente Dom João, né, futuro Dom João VI, para o Daomé. Eles são enviados ao Daomé como uma resposta a uma embaixada que chegara na Bahia 2 anos antes, né, enviada pelo Daomé, na qual o Daomé, né, como o Aldair falou no início da fala dele, né, era um dos grandes portos de embarque dos chamados escravos que no Brasil, né, especificamente, principalmente em Minas Gerais, eram chamados de escravos mina. Grande parte desse tráfico resultava das guerras reinos, intertribos, que o rei do Daomé levava a cabo, né? Então, o Daomé, né, é conhecido como um dos grandes locais de origem, né? Seja porque eles estão não nascidos no próprio reino, mas porque eles estão aprisionando povos do entorno, mas às vezes também povos do próprio reino, né, que eram enviados como escravos devido a acusados de dívidas ou crimes ou algum tipo de questão como essa, né? Porque normalmente o povo não escraviza o seu próprio povo, mas podia ocorrer dentro de determinados limites. Pois bem, esses embaixadores do Daomé haviam chegado primeiro a Salvador para oferecer ao Brasil, via Salvador, que o tráfico de escravos se desse, houvesse um monopólio do Daomé nessa oferta de escravos, né? Porque os navios negreiros eles iam parando em vários portos e iam
abastecendo com os escravos que estavam ali aprisionados nesses portos de embarque. E eles insistem de levar essa demanda ao rei de Portugal, vão a Portugal, e, na volta, então, o Dom João VI, quer dizer, o futuro Dom João VI, resolve, então, enviar essa embaixada. Né? Essa embaixada ela se reveste de várias novidades, né? São 2 padres. Bom, Portugal, nesse momento, tem quer dizer, nesse momento não há muito tempo, mas tem uma diplomacia profissional profissionalizada há vários séculos, né? Diplomatas de carreira, que geralmente pertenciam aos setores mais da nobreza, né? E, nesse caso aí, a gente tem 2 padres, não que fosse a primeira vez que Portugal usasse padres para fazer esse tipo, principalmente usava, de vez em quando, no próprio Oriente, até na África, mas a grande novidade era que, normalmente, né, lá no século XVI, onde isso foi muito comum, geralmente eram jesuítas ou pertencentes às ordens missionárias, né? E, nesse caso aqui, são 2 padres seculares, né, que nesse momento moravam em Lisboa. E a grande questão que eu acho, né, que vai ser... por que eles vão ser escolhidos? É porque exatamente eles dominavam a língua geral da costa. Né? No caso do Cipriano Pires Sardinha, que é o padre oriundo do Tejuco, ele é filho de uma negra africana, né, chamada Francisca Pires, né? E o caso do outro padre, que é o baiano, Vicente Ferreira Pires. Na verdade, ele tinha sido exposto, ele era uma criança abandonada, legalmente, então, ele era considerado branco, né? Porque, na medida que você não pode estabelecer a origem materna ou paterna, então, a legislação determinava que ele seria registrado como branco, mas sobre ele recaíam várias suspeitas de mulatismo. E a minha grande questão, né, era como que 2 indivíduos, principalmente o caso do Cipriano, que vai ser encarregado pelo Dom João de escrever um relato, e é essa a questão que é o principal que coloco no texto, qual que é a visão da África que emerge desse relato, né? De 2 indivíduos. O Cipriano nasceu numa senzala, né, quando a mãe ainda era escrava, né? Tinha uma relação, a mãe dele tinha uma relação muito estreita com pelo menos mais 2 escravas, que foram escravas do mesmo plantel, que uma delas é a Chica da Silva, e a outra é uma escrava chamada Maria. As 3 tiveram filhos com esse primeiro proprietário, né? Então, esse Cipriano, que vai para a África, é meio-irmão, né, do primeiro filho da Chica da Silva, que é o Simão Pires Sardinha. Mas, no entanto, apesar dessa origem, né, pouco honrosa, né, do ponto de vista da sociedade da época, o Cipriano não só vai se ordenar padre, ele vai conseguir uma dispensa, porque isso era vedado aos mulatos, né, aos negros e principalmente aos descendentes de escravos, né, escravos e seus descendentes, né, ex-escravos, e ele vai conseguir se ordenar padre, e depois ele chega, inclusive, um privilégio também que era reservado para a elite branca. Ele chega a estudar 2 anos de cânones em Coimbra, né? E é com essa bagagem cultural que ele vai ser designado pelo Dom João para escrever esse relato que se chama Viagem de África em o Reino de Daomé. Um outro aspecto que eu não exploro nesse texto é que o Cipriano acaba morrendo nessa viagem de malária, e, no retorno, em 1800, o Vicente Ferreira Pires assume a autoria desse relato, e esse relato é conhecido como chegou a ser publicado na coleção Brasiliana, em 1950, como de autoria do outro padre, né? E essa é uma questão que eu vou
perpassar por ela no livro que eu estou escrevendo sobre esse evento, sobre esse acontecimento. Mas uma questão que eu tento chamar a atenção no texto é como que essa visão que eles fazem, que eles constroem da África, e que é marcada pelo signo que eu chamo a atenção da alteridade, né? Do não reconhecimento como partes dessa herança cultural africana, né? Apesar do compartilhamento comum da língua, apesar da origem, né? Eles vão ver a África de uma forma extremamente negativa, todos os costumes são ridicularizados, né? São condenados como signos de selvageria, de barbárie, de falta de civilização. E eu chamo a atenção, então, que tem duas tópicas muito importantes literárias que marcam o relato e definem muito esse tom. O primeiro é uma tópica científica, onde, aos olhos da Academia de Ciências, já está se construindo uma visão do mundo, né, a partir desses eixos civilização e barbárie. Né? Então, nesse aspecto, os acadêmicos brasileiros que participam da academia como supranumerários, que é o caso do Cipriano e do Simão, né? Em seus textos, eles constroem uma ideia de Brasil que está se aproximando da civilização europeia, que está mais próxima da civilização europeia, né, em contraste com essa África rude, negra, selvagem. Né? Então, tudo é demonizado, tudo é revestido de adjetivos negativos, né? E as cerimônias com as quais eles são recebidos nos diferentes locais, à medida que eles vão adentrando o reino do Daomé para chegar até a capital, né? E entregar as demandas de Dom João ao rei do Daomé. Então, eles se ressentem da comida, se ressentem das bebidas, se ressentem dos costumes, criticam os movimentos dos africanos como parecidos com os dos macacos. Né? Então, começa aí essa demonização, né, que completa com a outra tópica que é fundamental no relato, que é a tópica religiosa, né, em que o Daomé, né, é visto, né, como uma das funções dos padres era converter o Daomé ao catolicismo, converter o rei do Daomé ao catolicismo e assim o reino. O Daomé, nesse momento, é um dos lugares considerados por essa elite europeia mais selvagens e mais bárbaros da África, porque eles fazem também uma hierarquização, eu chamo a atenção para isso, desses povos que eles entram em contato, e o Daomé é um dos mais bárbaros, na medida em que, principalmente, dois aspectos chamam muito a atenção. Um que é referenciado muito no texto, que são cerimônias anuais, bianuais, que existiam no Daomé, onde cerca de 100 indivíduos eram sacrificados, né, num ritual religioso, né, e menos mencionado no texto, mas que chamava muita atenção dos europeus, era o fato do Daomé possuir um exército de amazonas, de mulheres. Né? Mas o texto é marcado, né, também por uma lógica, que é a lógica da mercê, que é entregar o texto para depois reivindicar mercês e serviços que honrem os dois padres. Né? E, nesse aspecto, dentro também dessa lógica missionária e dessa tópica religiosa, né, o Daomé, o sacrifício dos padres é apresentado como um sacrifício pessoal. Então, a travessia do mar é um tormento, tudo que eles vivem no Daomé é um tormento. O ápice desse tormento é antecedido pela boa nova de que o rei anuncia que vai se converter ao catolicismo. Eles se recolhem para escrever um catecismo, né, porque para abraçar o catolicismo era necessário, para realizar o batismo,
que o indivíduo conhecesse os ritos, o conteúdo da prédica, né, católica, mas nesse momento, antes que o rei se batizasse, há um golpe de Estado, o rei é envenenado, tá? E eles temem pela sua vida, né, temem enormemente pela vida, acham que vão ser mortos nesse momento, mas, né, eles são representantes do rei de Portugal, têm imunidade diplomática, logo é dito para eles que, né, que eles... a vida deles vai ser respeitada, né? Lembra que os interesses econômicos aí dentro do tráfico atlântico são muito importantes, né? E eles, então, são conduzidos ao litoral, mas, né, o Cipriano morre antes de reembarcar para o Brasil. Volta apenas o Vicente Ferreira Pires. Bom, então, o que eu tento chamar a atenção, né, é que o olhar desses dois padres, apesar de marcado pela ideia de curiosidade, que é um elemento importante da epistemologia científica que está se construindo dentro dessas academias de ciências em finais do século XVIII, né, a questão da curiosidade em termos de sede do conhecimento. No entanto, né, a visão que eles revelam da África, né, de onde, né, eles descendem, né, é uma visão extremamente negativa, né, marcada, como eu disse, pelo signo da autoridade, né? O autor ele só tem maus adjetivos para tudo e para todos que ele descreve e vê no Daomé, né? E se a vida desses dois padres apontam, então, para alguma das formas positivas de inserção social desses descendentes livres e libertos, né, oriundos da Costa da Mina, em grande parte, né, podiam alcançar no Império Português, principalmente no caso do Brasil, né, mostra a ascensão social dentro de determinados limites que eram possível de ser alcançado. Isso significava um afastamento da sua herança africana, né, o reconhecimento e a adesão aos valores da cultura europeia portuguesa dominante. Né? Para eles, né, a África era uma África inculta, feia, né, que estende, eu estou citando aqui uma partezinha do texto, que estende a várias partes, fértil de monstro e a deserta areia, né, onde tudo é retratado como ásperos costumes, que só podia ser transformada exatamente pela ação desses projetos racionais ilustrados, né, do qual a Academia Real de Ciências e a religião católica tentavam se investir, oferecendo um caráter civilizacional, né, para essas regiões consideradas, então, dentro dessa hierarquia que eu chamo de taxonomia da barbárie, né, consideradas as mais selvagens e bárbaras, que né, nesse caso aí, ocupado pelo Daomé, pelo reino do Daomé. Obrigada. Obrigada, Júnia. Muito obrigada, muito, muito rico também o seu trabalho e como a gente precisa frequentemente repensar, não é, os nossos estereótipos e esse trabalho é muito interessante porque justamente ele mostra várias nuances aí, não é, desse retorno e a figura desse é interessante também como você traz as mulheres de alguma forma também, né? Acho que é Francisca, né, que você se referiu, e a questão da língua, ela no fundo acaba atravessando, né? Todo o livro todo, porque a língua é aquilo que liga, né? E a língua também, quando a gente fala, não é para entender uma língua essencializada, uma língua única, né? Mas é essa possibilidade de comunicação e você vai trazer, não é, essa possibilidade de comunicação desses, entre aspas, retornados, né, para o próprio continente africano. Então, muito interessante.
Eu vou chamar os meus colegas para a sala para a gente, enfim, falar um pouquinho mais, né? Eu queria retomar um pouco o início lá do seminário, né? Na abertura do seminário, eu trabalhei com a ideia, né? Trouxe a questão dos povos Mina, né? Os povos Mina no Brasil. Existe um longo imaginário, né? Muitas representações senhoriais, né? Registros linguísticos, não é? Memórias religiosas em torno desses povos Mina. E eu queria retomar aqui uma dessas visões senhoriais, que é uma visão bem comentada até, né? Que em 1726 o governador da capitania do Rio de Janeiro, está um barulhinho, não sei se está aparecendo para vocês também. Enfim, eu acho que a gente vê aí o que é, né? Mas acho que passou agora, obrigada. Enfim, em 1726, o governador da capitania do Rio de Janeiro, numa carta dirigida ao Conselho Ultramarino, ele dizia que os negros Minas eram, entre aspas, tidos por feiticeiros e têm introduzido o diabo que só eles descobrem ouro. E pela mesma causa não há mineiro que possa viver sem uma negra mina, dizendo que só com elas tem fortuna. Esse é um momento bem marcante, né, dessa representação senhorial sobre o negro e a negra Minas. Vou trazer uma outra, também um outro momento, né, que está na base, no fundo, né, desse seminário e do livro, né, que foi um momento em que, em 1999, as professoras Marisa Soares, Silvia Lara e Hebe Matos apresentaram na AMPU, no 20º Simpósio Nacional de História, uma mesa que se intitulava Os Mina em Minas, as Áfricas no Brasil e a pesquisa em História Social da Escravidão. Eu acho que é interessante a gente fazer um contraponto assim, né, daquele momento de 99 e agora, né? Porque o desafio ali colocado por essa mesa, né, era justamente pensar, né, para além, né, de entender o regime, né, o sistema escravista, investigar toda essa questão da diversidade étnica, né, das questões enfim, de sociabilidades, de contrastes, identidades contrastivas, e como uma forma de entender melhor também, né, ou lidar melhor com os dados do tráfico, e como a gente tem aí um momento, né, uma certa continuidade mesmo, né, com essa mesa de 1999. Eu vou trazer agora, né, mais uma terceira, enfim, representação, né, que eu acho que essa é muito rica, né, que é trazida, né, esse é um documento que foi trabalhado pela Beatriz Mamigonian, né, em um texto muito importante de 2002, em que ela trabalha, né, do contexto, né, das lutas dos então chamados africanos livres, né, que não eram livres exatamente, né, que eram sujeitos também a um regime compulsório de trabalho e de domínio social. Ela encontrou um bilhete, né, escrito por um africano mina chamado Ciro, que estava na prisão de forma injusta, porque ele já tinha direito a ter a sua carta de emancipação, e a mulher dele havia falecido, os seus filhos eram pequenos e estavam presos, na verdade, também, praticamente presos, né, na casa de correção. E nesse bilhete ele diz, que é um bilhete dirigido ao seu proprietário, ele diz: o senhor há de saber quem é o preto mina. E eu acho que essa frase ecoa muito forte na gente, né? É isso que a gente quer também. A gente quer saber, né, quem é o preto mina, né?
embora não na condição, né, de senhores, né, mas na condição daqueles que podem trazer, né, esse regime, esse domínio senhorial para a discussão e para a crítica, né, um tema que está muito aceso ainda, hoje em dia, né, e eu acho que, de certa forma, é isso que a gente quer fazer, né? A gente quer saber quem é, né, esse Preto Mina, o que ele pode ensinar para a gente, né? E sempre pensando também, não é, como essa história da escravidão, da escravização, é uma história da liberdade, né? É uma história da luta contra a escravidão, né? Então, eu gostaria de convidar os autores a fazerem, não é, enfim, uma apreciação final sobre essa live. Pois não, Júlia? Bom, eu estou invertendo a ordem, mas eu vou falar aqui como pessoa que esteve presente em 1999 nessa mesa sobre os Minas em Minas, né? Em Minas, os Minas em Minas. E eu acho que esse livro, né, quer dizer, a live de hoje, mas o livro mostrou, né, pela diversidade de autores, como que esse convite, né, lá em 99, refletiu mesmo, e como que os estudos no Brasil, né, incorporaram muito essa questão de tentar compreender a escravidão, né, mas à luz também, né, da herança, como o próprio Aldair chamou a atenção. Né, a gente não tem a recriação idêntica dos elementos africanos, mas a gente tem elementos que aparecem combinados, né, entre povos também da região do centro-oeste africano, de Angola, do Congo, né, e também dos moçambicanos, né, que se refazem, se recombinam, se reestruturam, amalgamados também, né, com elementos da própria cultura branca, que está, de uma certa forma, né, conformando, né, dando limites, inclusive, por exemplo, né, o que a Fernanda mostrou, né, a utilização da Irmandade, que é uma instituição católica europeia, né, para reencetar dentro do Brasil, né, laços, afetividades, experiências que, na verdade, dizem respeito, em grande parte, ao mundo de onde eles se originam na África, né? Onde eles, no seio dessa instituição, conseguem se reconectar, criar novos laços, não exatamente manifestar da mesma forma, né? Então a gente vê as próprias festas do rei do Congo, que já têm sido estudadas. Então a gente tem visto que realmente a mesa de 99 deu frutos, né? Sobre a questão da mineração, né, eu gostaria também de dar um pitaquinho aqui, né? Eu publiquei recentemente um livro que chama um artigo que chama Mulheres, Escravas e Forras na Mineração do Brasil, numa revista que foi criada recentemente, chamada Trabalho e Trabalhadores, né? É o número 1 da revista, né? Em que eu parti principalmente da iconografia do início do século XIX em Minas Gerais, para mostrar a presença ali de mulheres escravas na mineração, né? Ontem eu estava relendo pela sei lá que vez, na senzala Uma Flor, do Robert Slanes, e me deparei com uma frase dele que é perfeita, que eu deveria ter citado nesse artigo, assim, literalmente. Eu acabei falando isso, mas ele falou muito melhor que eu, já tinha falado muito melhor que eu, que era como que esses viajantes olharam para esses escravos, para o seu cotidiano, para a sua cultura, de uma maneira muito meio cega, né? Muito do ponto de vista da cultura europeia. Né? E, dessa forma, nem mesmo salientaram a presença das mulheres na mineração,
né, que aparece, por exemplo, né, que é uma coisa impressionante, o número de mulheres que aparecem como faiscadoras, mulheres africanas, que aparecem como faiscadoras no censo de 1804 em Vila Rica, né? E acabou que a historiografia começou a acentuar muito que a alforria dessas mulheres era devido ao tabuleiro, mas a faiscação também era outro elemento importante para reunir pecúlio para a compra dessas alforrias. E a gente vê lá em 1804 que muitas dessas mulheres, né, permanecem nessa atividade. É uma atividade difícil, é uma atividade que não enriquece essas mulheres, isso dá para ver claramente pelo censo, mas que dá condição a elas de se manter no mundo da liberdade, até mesmo de ter um ou outro escravo trabalhando para elas. Eu concordo com o Aldair também na questão da técnica, eu exploro isso um pouco no texto. Não dá nem para dizer que os Minas que trouxeram a técnica da mineração, né? Apesar do Vaia Monteiro ter chamado essa atenção. A gente tem também exploração de ouro com técnicas muito semelhantes na região do leste, né? No Império do Monomotapa, região também de onde vinham escravos, né? Chamados os escravos Moçambique, né? Um nome genérico, porque o porto de embarque era a partir de Moçambique. Mas a gente tem técnicas que claramente aparecem na África, né? Então, o uso, por exemplo, da pele do boi para passar para lavar o segundo cascalho, para tirar o ouro mais fino, que não é apurado na bateia, né? A gente tem denominações que vêm das línguas africanas para denominar determinados tipos de técnicas, né? Mas elas também se combinam e se recombinam com as técnicas trazidas da Europa, né? E, nesse sentido, eu analiso nesse texto a fala do Vaia Monteiro, e vou terminar aqui a minha fala, menos pelo aspecto, na verdade, o que ele acaba retratando ali é menos o aspecto da feitiçaria ou das artes mágicas dessas mulheres, mas exatamente o conhecimento que elas detinham, porque a faiscação na África, né, tanto na região ali né, do Sudão, por ali onde tem ouro, quanto no Monomotapa, a faiscação era função feminina, era feita por mulheres. Então, elas já estavam habituadas, e principalmente faz ouro de aluvião. Então, elas estavam acostumadas, que é o ouro que vai aparecer em Minas Gerais, né, que é o ouro do fundo dos rios. Então, elas dominam essa técnica. Então, na verdade, por baixo dessa fala, né, que é atribuída à superstição, ao poder mágico dessas mulheres, né, eu leio, né, o reconhecimento de técnicas que elas dominavam para conhecer, porque esse era um aspecto importante, saber conhecer a lavra rica, tá? Porque as lavras eram disputadas em leilão, né? E dentro do mesmo rio havia lavras mais ricas e lavras mais pobres, né? Então, de ter um domínio, de um conhecimento para ser capaz de observar quais lavras eram mais promissoras, né, podia significar a diferença entre o enriquecimento ou uma lavra que mal dava para cobrir os custos de exploração. Então, deixo aqui minha contribuição, deixo os colegas me rebaterem, completarem né? Uma rápida observação sobre isso que você pontuou, Ivana, essa curiosidade, por vezes medo, né, entender o que era, o que significava ser mina, o que eram os africanos e as africanas minas, era um problema, inclusive, para os contemporâneos, né? Nesse processo crime que o Paulo Moreira analisa, as autoridades enlouquecem, querem saber o que está escrito naqueles livros, e chamam vários africanos minas
moradores aqui de Porto Alegre, e todos respondem, não, eu não sei, não entendo, não sei ler, não entendo, não entendo. E muitos deles, alguns não entendiam. Até que encontram um José Muamba, se eu não me engano, é essa grafia que está no texto do Paulo, José Muamba, que sabe ler, e de 79 anos, já diz que está há mais de 30 anos escravizado no Brasil, e ele diz, não, é um texto religioso, fala sobre fé, sobre Deus, só que desconfiam dele e enviam o livro para o Rio de Janeiro. O livro está até hoje no IHGB, aí no Rio de Janeiro, né, no arquivo do IHGB. Então, creio que o primeiro passo, então, para a gente tentar compreender essa polissemia é respeitar essa diversidade, essas formas múltiplas no tempo e no espaço que eles se reinventaram na diáspora. Algo que acho o simpósio, as falas e os textos que compõem o livro fizeram muito bem, que é o caminho, né? Sim, eu concordo muito, Marcelo. Me impressiona positivamente, claro, me deixa muito feliz perceber o quanto nós avançamos, né, nas nossas pesquisas sobre o povo Mina, dos dois lados do Atlântico, né, tanto no Brasil, América Portuguesa, Brasil independente, quanto no Golfo do Benin, né? Então, eu fiz essa pesquisa, a pesquisa que sustenta o capítulo, né, que eu apresento neste livro, foi minha pesquisa de mestrado defendida em 2006. Então, muitos e muitos anos depois, né, eu retomo a pesquisa para poder participar do simpósio e me impressionou. Obviamente, eu já acompanhava alguns trabalhos, principalmente do Moacir Maia, né, que participou da segunda live, e aqui do meu colega Aldair, porque nós pesquisamos a mesma região, né, alguns documentos em comum, inclusive personagens que estão num trabalho, estão em outro. Então, eram pesquisas que, por conta dessa proximidade, eu acompanhava mais de perto, mas me causou grande admiração a participação no seminário, né, perceber o quanto mais nós conhecemos sobre os Minas, né, em relação aí à década dos anos, né, os anos 2000, quando eu estava enfrentando aí o desafio da pesquisa, né. E foi muito interessante aí uma experiência, né, minha em relação ao seminário, os frutos do seminário, é que depois de participar do seminário, ouvir os colegas, né, e perceber todo esse avanço nas pesquisas, eu voltei um pouco para a documentação que eu tinha trabalhado no mestrado, e coisas que não tinham chamado a minha atenção naquele momento, né, passaram a me chamar a atenção. Então, por exemplo, de início eu estava muito interessada e curiosa em relação a esse processo, que eu falei um pouco sobre a construção da Irmandade, da Capela Nova do Rosário, e deixei de lado uma outra obra que foi feita ao mesmo tempo, né, impressionantemente, esses irmãos eles se debruçaram em torno de duas obras, a Capela Nova e uma outra chamada Casa dos Defuntos, né? Então, assim, e essa Casa dos Defuntos não era para ficar junto com a Capela Nova, era para ficar junto à Capela Velha, que não deixou de ser administrada e mantida pelos irmãos do Rosário, né? E tem uma descrição de como ela deveria ser feita, seu formato, seus materiais, enfim. Então, bastante interessante as características, como, por exemplo, ser redonda, próxima à água, né, do Ribeirão do Carmo, num espaço bastante de possível acesso, mas já bastante isolado, né, da nova via urbana, enfim. E foi bastante interessante poder fazer esse percurso de retorno, né, depois desse contato com os colegas, da riqueza dos trabalhos que estão muito bem representados neste livro. Eu acho que o que é muito legal em tudo isso, né, é o aspecto coletivo, porque a diversidade de povos africanos trazidos para o Brasil ela é imensa, então eu acho que somente projetos que envolvam múltiplos pesquisadores enfocando diferentes regiões, ou até as mesmas regiões, diferentes olhares, é o que nos permite superar a imagem de uma África genérica, né? Eu acho que hoje a gente está chegando num ponto da historiografia em que a gente já pode se dar a esse luxo, né, de enfocar uma região específica, porque mesmo nessa região específica há uma diversidade imensa de povos, né? Por exemplo, Mina Carabali é da Baía de Biafra, né? Então isso mostra para a gente a distância da Baía de Biafra para a Baía do Benin, e todos os povos estão ali caracterizados como Mina, mas quando a gente vai ver tem muita especificidade, a população reconhece eles porque há uma produção de conhecimento sobre as origens africanas no cotidiano colonial, né?
Eu acho que isso é muito legal e aponta para o futuro, assim, em termos de pesquisas. Acho que a gente precisa continuar, né? O Moacir está colocando, por exemplo, a questão dos GEGs. Eu acho muito legal porque o que se chama na Bahia de GEG, em Minas Gerais, é mina. Mas sobrevive um marcador muito interessante na região das Minas, que são as marcas GEJAs. Eles chamam de GEJA ou GEJA, que são escarificações. Normalmente ela tem um efeito visual em alto relevo, e também podem ser o jogo de escarificações, o efeito visual que se forma a partir de diferentes tipos de marcas, né? E elas normalmente se referem a povos embarcados em ajudar. Ou seja, há um processo de tradução visual, né, dessa origem, que na Bahia está se tornando uma nação, que é a nação Jeje. No Candomblé vai ser uma nação Jeje, vai ser a nação Jeje, né, que é o panteão Vodum, e o Nicolau Paredes estuda isso muito bem, né, no seu livro sobre a formação do Candomblé. Mas em Minas Gerais isso sobrevive como leitura das escarificações desses povos, né? Eu escrevi um artigo sobre isso que saiu na Afroásia, que eu acho que é a ele que o Moacir está se referindo. Ou seja, há um diálogo entre Minas Gerais e a Bahia, apesar dessas opções. Por outro lado, na Bahia, os povos iorubás são chamados de nagôs. Em Minas Gerais, eles podem ser podem se tornar mina nagô, né? Ou seja, há uma variação grande. Isso nos aponta para o seguinte: isso é histórico, a gente tem que olhar, né, no plano das relações sociais, cada grupo. E sobre a mineração, eu adorei o que a Júlia trouxe. Na verdade, eu penso que a chave para a gente avançar é justamente essa, né? E considerar esse aspecto mágico, porque a metalurgia para os africanos, nas epistemologias africanas, tanto na África Ocidental como na África Centro-Ocidental, a transformação da natureza por meio da metalurgia, ela envolve, né, a comunicação com o mundo sobrenatural. E no trabalho da Crislane sobre Angola, isso fica bastante marcado, né? O processo físico-químico, ele é marcado, o ritmo dele é marcado por rituais. Então, talvez é uma nova camada para a gente avançar e pensar, né, essa questão, porque a metalurgia é conhecida também pelos povos guibês, né? Então, eu acho que é um outro fator que a gente precisa considerar, e também pelos povos que são chamados de Angola, né? Porque há ali a transformação do ferro. E em Minas há a produção de ferro, né, por africanos, inclusive para rituais. Então, é uma técnica africana, né? Então, eu acho que são camadas novas, Júnia, que a gente tem condições de avançar muito agora a partir desses acúmulos, e trazer essa perspectiva de gênero, como você trouxe, eu acho muito original, né? Eu estou louco para ler o artigo, porque eu acho a abordagem bastante original. Então, eu acho que são perguntas novas, né, que a gente pode colocar, mas, de toda forma, né, a presença dos povos acãs em Minas Gerais, ela é muito minoritária. Eles eram um grupo, talvez esse grupo minoritário tenha gerado um impacto grande, mas o que se chamava de mina, né, na verdade, são povos ribés principalmente. Mas eu acho que isso não fecha a questão, né, abre novas, que são muito, muito interessantes. Eu acho que a gente tem que fazer um segundo evento para continuar os debates, porque as questões são muito interessantes. É um prazer imenso ouvir os colegas. Foi um prazer enorme organizar o congresso e o livro, né? Eu acho que a gente precisa avançar mais com novas perguntas. Eu espero continuar trazendo novas questões a partir de novas publicações em breve. Muito obrigada. Então, temos, na verdade, tivemos 3 perguntas, mas uma delas, as 3 feitas pelo nosso colega Moacir Maia, uma delas o Aldair já respondeu, né, sobre a questão do GEGE, né? E temos também, então, uma pergunta para Fernanda: qual a importância do catolicismo nas trajetórias desses africanos? E uma para o Marcelo: na documentação gaúcha, os nagôs são tidos como subgrupos mina, e há outras menções sobre nações da África Ocidental. Então, a gente tem alguns poucos minutinhos, mas eu vou deixar vocês dois responderem, e aí depois a gente encerra.
tá? Ivana, posso falar uma coisa rápida? Claro, Mas é claro. rápida mesmo, das coisas que foram faladas antes. Eu queria falar o seguinte, que essa polissemia do significado não varia só no tempo, no espaço, varia às vezes até na mesma pessoa. Então, a Chica, por exemplo, tem hora que ela é referenciada como preta, tem hora que ela quer dizer, quando é de interesse na documentação para a ascensão social dos descendentes, aí é acentuada a questão da mestiçagem, dela ser parda, né? E a Francisca, mãe do Cipriano, também, num determinado momento, quando ele vai virar padre, ele fala que ela é de Angola, quando ele tinha falado que ela era mina. E ele fala que ela era de Angola, quer dizer, ele fala que ela era da Bahia, aí ele muda, ele fala que ela era da Bahia e que a avó dele era de Angola. E já era batizada em Angola. Quer dizer, então você vê essa própria manipulação aí para determinados fins. E também, rapidinho, isso que a Fernanda colocou, da gente voltar para a documentação com outros olhos, é uma coisa impressionante, né? A importância da gente ler os colegas, de se inspirar nos trabalhos dos colegas. Eu acabei de acabar um texto que sai o ano que vem num livro que eu e a Andréa Doré estamos organizando, vai sair na Companhia das Letras, que chama Os 25 Mapas, a história do Brasil em 25 mapas. E eu fiz um texto sobre os quilombos em Minas Gerais, a partir dos mapas de quilombos. E eu fui lendo os textos dos colegas sobre quilombos e vendo muito as questões, né, da influência centro-africana de Angola e do Congo nos quilombos, inclusive essa questão do ferro, esses quilombos todos apresentam siderurgia no centro da praça, etc. E aí, depois eu voltei para a documentação pensando, eu fui ler outra coisa, eu falei, gente, em Minas tem tanto escravo mina, não é possível que nos quilombos não tem algum resquício material dessa presença mina. E aí eu comecei a olhar para essa documentação com esse olhar, e abriu essa questão da água, da proximidade da água para aspectos rituais, a presença em todos os quilombos de pano da costa, eles produziam tecido da costa, né? A questão de, apesar dos quilombos estarem numa área de cerrado, todos estão inseridos dentro de matas que têm uma importância fundamental aí dentro dessa cultura, né, desses escravos chamados mina no Brasil, dessa questão da natureza, dos aspectos naturais, das plantas, da árvore, né? Tem um dos quilombos, né, que tem uma árvore grande no centro, né, que também muitos dos ritos vodus eram feitos debaixo da árvore, a árvore era sacralizada, né, no Daomé e outras. Então, assim, a gente olhar mesmo com outro olhar para as fontes abre muitos espaços. Desculpe, tomei o tempo aí e obrigada. Bom, eu agradeço a pergunta, Moacir, e eu vou tentar ser bem sucinta, né, dizendo o seguinte, sobre a importância do catolicismo na trajetória dos Minas, e em especial dos couranos, eu consigo identificar aquilo que a documentação me permite. Então, em termos culturais, religiosos, absolutamente nada, né? Eles não vão registrar, de fato, os seus cultos numa documentação que é de tempo em tempo inspecionada por membros da igreja, né? Então, ali são todos católicos. Se de fato eram ou não, se exerciam, enfim, a profundidade desse catolicismo, eu não sei dizer. O que eu sei dizer, a partir da documentação analisada, é que tem dois sentidos aí de influência muito importante desse catolicismo para essas pessoas. Um externo, né, e um em termos coletivos. O externo, que eu chamo, é em relação à apresentação social dessas pessoas. Né? Então, a gente pode começar destacando a presença dessa igreja, uma das maiores de Mariana, Moacir é de Mariana, ele sabe bem, conhece bem, me acompanhou várias vezes até a igreja, inclusive para pensar e ali encontrar alguns documentos que não estavam
guardados nos arquivos históricos, mas, enfim, ela se destaca na topografia da cidade, né? E ela é construída, isso é bastante interessante, de modo que as suas portas fiquem bem de frente para a Praça dos Poderes. Tem a Câmara, né, e as duas igrejas das Ordens Terceiras, de São Francisco e do Carmo, e é para lá que ela é voltada, né? Então, ser irmão do Rosário tem uma representação social importante para essas pessoas, né? Festiva, inclusive, de participar de atos dentro dessa cidade, de tempo em tempo. Então, você tem essa parte que é voltada para o externo, né? Ser católico é ter um lugar social dentro dessa ordem escravista no interior da América Portuguesa. E isso deve ser levado em conta quando a gente pensa a experiência desses escravizados, dessas escravizadas e dos egressos do cativeiro. Um outro aspecto é o que eu tento destacar mais no texto, né, que é a possibilidade da criação ou reconstrução, né, dessa rede de sociabilidade que é muito refletida, né, nas relações matrimoniais, nas relações senhoriais, nas relações de consanguinidade, nas relações de compadrio, que ligam essas pessoas ali dentro, que estão dentro da Irmandade, são todos irmãos do Rosário, e entre eles a gente consegue identificar essas outras relações, né? Então, eu defendo isso, que o catolicismo, para esse grupo de coranos, tem esses dois sentidos, né? Um para o social, o externo, e o interno, no sentido de construção de uma comunidade, um sentimento de pertença, né? De reestruturação de suas vidas na diáspora. É isso. Respondo ali a pergunta do Moacir. Tudo bem, Moacir? Obrigado pela pergunta. Assim, a maioria aparece como mina. Nos batismos, por exemplo, são mais de 85% desses africanos ocidentais são designados como mina. E o restante, alguns como Nagôs, outros como Jejes, Haussás, pensando nos africanos ocidentais, né, mas a maioria é mina. E em outras fontes, como processos crimes, a alforria, por vezes se juntam os termos, aparece Mina Nagô, o africano é designado como Mina Nagô, né? A própria Maria Francisca do Rosário, ela é designada como Nagô no batismo, mas depois em outras fontes ela vai aparecer como Mina, ou melhor, como eu menciono no texto, Tia Mina ou Chica Mina. E a coletividade de africanos que ela está inserida, todas são chamadas de Minas, e ela lá no batismo foi designada como Nagô, né? Mas olha que curioso, embora eu esteja quantificando ainda, nesses passaportes de escravos, passaportes emitidos na Praça Salvador de escravos enviados para o Rio Grande do Sul, o termo Nagô aparece muito mais vezes do que na documentação aqui, que eu estou trabalhando aqui nos arquivos aqui do Rio Grande do Sul. Ou seja, pode ser algo que se perde no meio do caminho, ou por outro lado é ressignificado mesmo em outro espaço, dependendo da coletividade que recebia esses africanos e africanas aqui, dependendo das novas relações sociais produzidas aqui. Então são termos que vão se moldando, não só na diáspora, mas como na continuidade, em outras etapas dessa diáspora. Por fim, sobre outras designações, como por exemplo, né, designações que aparecem em Minas Gerais, século XVIII, como couranos e outras, aqui não, desconheço. É Mina e Nagô que aparece para esses africanos ocidentais mesmo. Então, embora tenhamos mais uma pergunta, Moacir, eu vou pedir desculpa, mas a gente vai deixar para o próximo seminário, porque em função aqui da nossa sala, temos os técnicos, aliás, agradecer a acolhida, né, do lançamento pelo canal do IFISH YouTube, né, da IFISH Unicamp, e, enfim, a gente precisa encerrar agora, mas eu acho que a gente se encontra aqui, né, tendo fechado apenas um ciclo, né? Eu acho que a ideia de todos nós é ampliar cada vez mais os espaços de fala, né? É fomentar novas pesquisas, incluir cada vez mais, né, alunos, pesquisadores negros, africanos, né? Como a gente tentou fazer e fez, né? Enfim, acho que a nossa ideia é lutar, né, pela continuidade do avanço da expansão da produção do conhecimento
no Brasil, né, que está bastante ameaçado, mas isso que a gente está apresentando aqui é fruto, né, de anos de investimento em ciência pública, né, e é isso que a gente precisa, né, lutar agora, né, para, enfim, ampliar cada vez mais, né, a possibilidade de novas falas e novas perspectivas sobre essas questões das quais a gente tratou, né? Então, agradeço a presença de todos, agradeço todos os autores, todos os pesquisadores que vieram para o seminário, não puderam estar no livro, mas que estão presentes aqui na nosso horizonte de reflexão também, né? Agradecer mais uma vez a Simone Rodrigues, que é a editora, né, a coordenadora editorial da Nau, que é uma editora que faz um trabalho primoroso, né, muito cuidadoso. Foi um livro difícil por toda a questão, até mesmo da padronização desses nomes, né? A gente não podia padronizar muito porque a história mostra diferenças que a gente não podia simplesmente reduzir, né? E ela fez um trabalho muito importante que acabou valorizando muito, né, o nosso, enfim, nossa mensagem que a gente quis passar com o livro. Então, é isso, né? Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Boa noite, obrigado, Zé Maria, obrigado, Ricardo, por toda a ajuda aí nos bastidores. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês. Obrigado. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite.